futuro da liberdade, é sobre isso que a gente vai falar. Nós temos a honra de chamar ao palco o fundador do Instituto Mises Brasil LVM, editora e comentarista da CNN Brasil, além de uma grande inspiração para todos os liberais. Hélio Beltrão, Hélio será o nosso mediador desse painel. Chega mais, Hélio. CNN é concorrente da Jovem Pan, mas ó, tô aplaudindo, hein, Hélio? Quero chamar ao palco também Fábio Gurgel, campeão mundial de Jiu-Jitsu, cofundador e CEO da Aliança Jiu-Jitsu. Chega mais. Fábio Gurgel. Ele é mestre em Direito por Harvard, ex-procurador da República e coordenador da Lava Jato. Olha lá, deputado federal Deltan Dallagnol. Pra cá. O advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, autor de Censura por Toda Parte, André Marsiglia. André, chegou? Ainda não chegou? Mais 10 minutinhos. Perfeito, mais 10 minutinhos, o seu André está por aqui. E para abrir esse painel, eu convido ao palco a diretora de comunicação do IFL-SP, Constanza Leonardos. Vem para cá, Constanza! Com toda a energia, uma salva de palmas. Que tá ficando bom esse negócio aqui, hein? Boa tarde a todos. É uma honra estarmos reunidos aqui no 12º Fórum Caminhos da Liberdade para mais uma vez reafirmarmos o compromisso que nos trouxe até aqui. Pensar no futuro do Brasil a partir das ideias que verdadeiramente sustentam uma sociedade livre. O tema desse ano, Nova Rota, Novo Brasil, é um convite à ação. Ele nos provoca a pensar que caminhos estamos dispostos a trilhar para que nosso país seja mais livre, mais próspero e mais justo. Afinal, não há futuro garantido. O que existe são escolhas. Vivemos em tempos de transformações rápidas, em que o debate público se torna cada vez mais polarizado e as pressões sobre a liberdade ganham novas formas. E é justamente nesse ambiente de hostilidade que a batalha das ideias se torna indispensável. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Essa advertência ecoa fortemente nos dias de hoje. Ela nos mostra que cada geração precisa assumir a sua parte na defesa da liberdade. Se nos omitirmos, não há garantia de que nossos filhos e netos herdarão esse direito. A responsabilidade é nossa, aqui, agora. Ontem perdemos Charlie Kirk, um defensor incansável da liberdade e do debate de ideias. Sua trajetória nos inspira a não recuar, mesmo quando o ambiente se torna hostil. Honrar sua memória é continuar aquilo que ele defendeu, que nenhuma sociedade pode prosperar sem liberdade de expressão. O futuro da liberdade depende da nossa disposição de participar dessa batalha das ideias. Não é uma disputa partidária ou eleitoral, é uma disputa de princípios. Ideias moldam instituições. Ideias formam líderes. Ideias movem gerações. Mas essa batalha exige vigilância constante. O maior perigo para a liberdade é uma concentração de poder que ninguém controla, alertou Hayek. E sabemos o quanto isso é real. Quando abrimos mão da responsabilidade individual em nome de soluções cômodas, abrimos também a porta para o autoritarismo. O Brasil precisa de uma nova rota, mas essa rota só será possível se for pavimentada com responsabilidade, livre iniciativa e respeito à dignidade de cada pessoa. E essa construção não se faz apenas nos gabinetes ou nos tribunais. Ela depende da coragem de sustentar ideias, de nutrir valores e de transformá-los em ação. E é por isso que esse painel é tão relevante. Aqui vamos refletir sobre como defender, fortalecer e propagar a liberdade em meio às batalhas culturais, jurídicas e institucionais do nosso tempo. E espero que esse debate inspire todos nós a sermos agentes ativos dessa transformação. O novo Brasil que desejamos não virá de cima para baixo. Ele nascerá da soma de indivíduos livres, conscientes de que a liberdade é condição para toda conquista, para toda prosperidade e para toda justiça.
Convido Fábio Gurgel para iniciar o painel. Boa tarde. Uma honra enorme receber esse convite do IFL para participar do 12º Fórum dos Caminhos da Liberdade e, claro, dividir o palco com o Deltan, com o Hélio, com o André. É uma grande honra para mim. Acho que o tema da liberdade é um tema que pode tomar diferentes vertentes. A gente pode falar de liberdade de expressão, a gente pode falar de liberdade de mercados, mas eu gostaria de trazer um tema um pouco diferente. Eu gostaria de falar da liberdade interior. E, para começar a falar da liberdade interior, a gente vai viajar para a Grécia Antiga e usar um termo cunhado por Aristóteles, que é o conceito da eudaimonia. Eudaimonia é o desenvolvimento máximo que o ser humano pode conseguir em termos de virtude. Como é que a gente pode... É o auge da liberdade humana, segundo Aristóteles. Como é que a gente pode desenvolver as virtudes da coragem, da justiça, da sabedoria e da temperança? Como é que nós, como seres humanos, podemos nos desenvolver ao máximo na nossa potencialidade para que a gente chegue mais próximo do que vem a ser o divino? Então, a ideia é como que a gente, o que eu gostaria de falar hoje, como que a gente vai chegar através da disciplina e do sacrifício nesse ponto, desse grande desenvolvimento interior, dessa grande força que é a liberdade. Eu acho que... Eu preciso do passador. Mas antes da gente falar do que é, de fato, esse desenvolvimento da liberdade, a gente precisa falar do que não é a liberdade. E o que não é a liberdade é a gente poder fazer qualquer coisa. Existe um entendimento muito comum na sociedade hoje, e talvez um dos grandes defeitos que a gente enfrenta nos nossos dias, que é a imaturidade das pessoas de achar que liberdade é fazer o que quer fazer, sem absolutamente nenhuma consequência. Entendo que a liberdade ela precisa ser regulada, você precisa ter parâmetros. Mas aí a pergunta vem, tá, mas o que é o certo, então? Que parâmetros são esses? E a gente volta para o desenvolvimento das mesmas virtudes que eu já mencionei. Não existe desenvolvimento humano sem a gente passar por essas virtudes. Então, é como a gente age pelo correto, não pelo conveniente. Aqui é o ponto que é importante a gente mencionar o sacrifício. Como é difícil você se desenvolver sem se botar num lugar de desconforto. Engraçado, nas minhas academias eu tenho impresso no teto da academia uma frase: ache o conforto no desconforto. Porque eu entendo que é só se colocando nesse lugar que você vai conseguir se desenvolver. E existe uma ação voluntária de se botar em sacrifício e no desconforto, ou o desconforto pode te encontrar. Só que, se a gente escolher o segundo caminho, provavelmente esse desconforto vai te encontrar despreparado. Se a gente voluntariamente se coloca nas situações de dificuldade, a gente vai se autocontrolando. E entendo que não existe liberdade interior possível sem o autocontrole. Então, não é sobre a gente fazer as nossas vontades, é o contrário. É como que eu me disciplino a fazer a coisa que é certa, que é o correto. E vocês podem pensar na vida de vocês, né? Como que eu consigo as coisas que são importantes no longo prazo?
Se eu quero ter um corpo saudável, eu preciso me disciplinar no exercício, eu preciso restringir a minha dieta. Se eu quero ter sucesso econômico, eu tenho que me restringir no consumo. Então, a restrição e o nosso controle individual é essencial para o nosso desenvolvimento, que é o exato oposto de você querer fazer tudo o que você quer fazer sem a consequência. Isso definitivamente não é liberdade. O que é liberdade é o desenvolvimento das virtudes, e o desenvolvimento das virtudes só é possível através do nosso sacrifício individual. Eu preciso me colocar nesse lugar de dificuldade. Eu preciso me colocar nesse lugar de desconforto. E aí sim eu vou conseguir me desenvolver. A gente tem quando a gente fala, eu não vou me alongar nas virtudes, porque eu não tenho tempo para isso, e o Hélio está marcando o nosso tempo aqui na risca. Mas só para a gente falar da virtude da coragem. O que acontece quando a gente sente medo? A gente tem duas opções, dois caminhos muito claros. O medo não é o oposto da coragem. O medo é um sentimento que todo ser humano tem. O oposto da coragem é a covardia. A covardia é a estrada ruim. A coragem é quando eu enfrento esse meu medo. Então, toda vez que eu sinto medo, eu tenho uma possibilidade de treinar a minha coragem, de treinar a minha virtude. Esse é o conceito de a gente estar o tempo inteiro se sacrificando. Quando eu me controlo emocionalmente, quando eu não reajo impulsivamente a alguma coisa, eu estou trabalhando a minha virtude da temperança. Nada dessas coisas é fácil e nem é para ser. Porque a liberdade não é para qualquer um. A liberdade é para quem realmente busca ela com afinco, para quem realmente se sacrifica em busca dela. Eu tenho o tatame como uma escola de vida. E o que eu aprendi no tatame, depois estudando filosofia, eu fui vendo como essas coisas se encaixavam, como o jiu-jitsu, de fato, é uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. No tatame eu aprendi que ninguém pode fazer por mim. Ou eu vou lá e tomo ação e corro o risco e tento fazer as coisas, ou não tem absolutamente nenhuma possibilidade de êxito. Eu aprendi também o senso de responsabilidade, porque no tatame você paga o preço. Se você botar o seu braço no lugar errado, você vai tomar uma chave de braço. Se você fizer um movimento equivocado, o seu adversário vai capitalizar em cima daquele movimento. O seu adversário quer o tempo inteiro o exato contrário do que você deseja. Então, você precisa pagar os preços pelas coisas, é o senso de accountability, tão importante. E também você aprende a resiliência. O que é a resiliência, senão o enfrentamento da derrota com um sorriso no rosto? Eu entendo que perder faz parte do processo. Eu estou numa luta onde o meu adversário quer 100% o oposto do que eu quero. Eu tenho micro derrotas ao longo do processo. E isso acontece basicamente com tudo que a gente faz na vida. Não existe nenhum projeto, e vocês podem fazer essa autoanálise aí, que vocês já desenharam na vida de vocês, que vocês conseguiram sucesso do começo ao fim. Existiram milhões de obstáculos até que você atingisse o teu objetivo. Então, a derrota ela deve ser encarada como parte de um processo, parte de um desenvolvimento. Isso a gente aprende todos os dias dentro do tatame. Quando você se desenvolve na busca da virtude, você passa a ser uma peça fundamental na sociedade. Eu costumo brincar que não existe time forte com soldado fraco. Não existe sociedade forte com indivíduos fracos. Nós temos que nos fortalecer individualmente, antes de pensar em fortalecer o próximo, mas a gente vai, obviamente, arrastar pelo nosso exemplo, e pessoas ao nosso redor vão começar a ficar fortes também. E aí a gente começa a ter uma sociedade forte, significa que quem é de fato livre, quem é de fato autogovernável, não precisa de ninguém para governá-los. A gente tem o nosso balizamento moral e ético e sabe o que é correto e necessário ser feito.
A gente não espera absolutamente nada de ninguém, porque a gente sabe que a gente depende sempre da nossa exclusiva ação. Então você para de se vitimizar pelas coisas que acontecem, você começa a tomar a rédea das coisas que você tem capacidade de tomar a rédea, e essa é de verdade a verdadeira liberdade. A liberdade é sempre conquistada, nunca é dada. Nós precisamos buscar ela todos os dias na nossa busca incessante por esse desenvolvimento individual. Só dessa forma nós vamos poder ter uma sociedade melhor e mais livre. Deixo para vocês uma frase de Epiteto: nenhum homem livre sem que ele saiba dominar a si mesmo. Essa tem que ser a nossa busca. Se nós fizermos o dever de casa, ou seja, se nós nos desenvolvermos individualmente, a nossa família vai ser mais forte, os nossos amigos serão mais fortes, a nossa família, a nossa empresa e todos ao nosso redor, até que a nossa sociedade inteira seja muito mais forte e muito mais livre. Muito obrigado. Boa tarde, São Paulo! Bom demais estar com vocês aqui, mas eu preciso confessar para vocês uma coisa difícil. Hoje eu tive medo de ser preso. Hoje foi o dia em que eu mais tive medo de ser preso na minha vida. Isso que eu passei pela Lava Jato, em que nós colocamos muitos bandidos na cadeia, e nós sofremos retaliações e até risco de retaliações dos poderosos por meio de prisões. Depois veio essa fase de censura, de abusos judiciais do Supremo Tribunal Federal, e nós temos criticado fortemente o Supremo Tribunal Federal, e eu não fui preso. Ainda. Não. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Não vou ser preso. Agora, hoje, eu tive muito medo de ser preso porque eu fiz um stories com o Léo Lins. Criminoso, né? 8 anos de prisão é pouco. Ainda bem que éramos só 2, porque se fosse 3 já dava até crime de associação criminosa. E eu preciso confessar para vocês o pior. Eu cometi um crime com ele. Eu fiz uma piada. Mas depois vocês vão conferir essa piada lá no meu Stories, ou então no meus Reels, e vocês vão aproveitar e dar um feedback aqui sobre esse nosso momento, sobre essa nossa palestra, para que a gente possa melhorar e entregar mensagens ainda melhores para as pessoas. E aproveita e se inscreve e nos segue lá. Eu estava lembrando esses tempos e como foi o nosso tempo da Lava Jato. E eu estava imaginando que eu estava lá no dia 17 de outubro de 2015, uma segunda-feira, indo para o trabalho, onde tinha uma grande equipe de 60 agentes públicos que estavam trabalhando, colocando muita gente na cadeia, recuperando bilhões de reais, buscando aprovar reformas na legislação que fechasse as brechas por onde o dinheiro público escapa e por onde os criminosos corruptos escapam com a impunidade. E, de repente, imagina que eu estou indo lá para o trabalho de carro e abre uma fenda do tempo, um terremoto, eu ultrapasso e eu caio aqui com vocês. E aí eu pergunto, onde é que eu estou? Onde? São Paulo. Que ano que é hoje? 2025. Quem é o presidente da República? Não. Lula? Como assim? Nós tínhamos recém-acusado Lula com base em um monte de provas de corrupção. Como assim? Não, eu não estou no futuro, eu estou em outro multiverso. Esse Lula deve ser um Lula honesto, né? Ele é honesto e não tem nenhum esquema de corrupção no governo dele, certo? Certo? Não! Aposentão, o maior esquema de corrupção da história do Brasil, ele conseguiu mais um recorde. Pode pedir gol no Fantástico, né? Música no Fantástico. Mensalão, Petrolão e Aposentão. Ah, mas espera aí. Então, pelo menos os outros estão na cadeia, né? O Supremo manteve os caras na cadeia. Não.
Não, para, não pode ser verdade. Então, pelo menos a gente conseguiu renovar a política, e a política tem mudado. Não, fundo eleitoral, emendas mandatórias, tudo para garantir a perpetuação deles mesmos o poder. Mas então nós podemos hoje, pelo menos, criticar. Não. O Supremo impôs um regime de censura no Brasil. Cidadãos censurados, segundo pesquisas, mais de 60% dos cidadãos têm medo de falar o que pensa nas redes sociais. O Telegram foi retirado do ar por decisão judicial, o X foi retirado do ar por decisão judicial, redes sociais sendo regulamentadas, centenas de pessoas absolutamente censuradas, regulação de redes sociais e por aí vai. O arbítrio judicial no Brasil. E mais do que isso, quando nós fazemos um movimento de zoom out, nós vemos que se levantou uma direita no Brasil, um movimento que apoiou a Lava Jato, e um movimento que hoje sofre uma grande reação no mundo, uma reação por meio de cancelamentos, silenciamentos, e perseguição, como nós vivemos hoje no Brasil, e ao longo do nosso painel a gente vai poder conversar um pouco, inclusive, sobre esse julgamento que está acontecendo hoje na Suprema Corte. E nós vemos essa perseguição acontecendo, e ontem nós fomos impactados com a triste notícia de que um grande conservador cristão se sentou numa cadeira numa universidade lotada, num pátio da universidade, para debater ideias. Ele que sempre defendeu a tolerância, ele que sempre defendeu a pluralidade, ele que sempre foi cortês, educado, ele que sempre debateu ideias, que nunca atacou pessoas e sim argumentos, um cristão que defendia que nós devemos aplicar os princípios da nossa fé no discurso, um cristão que foi atacado ao longo da sua vida com intolerância religiosa por ele fazer crítica moral de comportamentos a partir da sua fé. E por conta da sua fé, ontem ele foi assassinado. Ele foi debater ideias e ele recebeu uma bala na cabeça, no pescoço. Nós precisamos dar um passo atrás e nós precisamos discutir tolerância. A tolerância é um pressuposto básico da democracia. A democracia exige pluralidade. E o princípio base que permite a pluralidade democrática é a tolerância. A esquerda abraçou muito facilmente a tolerância como uma forma de proteger as minorias, como uma forma de defender as minorias. E aí veio Popper e desenvolveu a ideia do paradoxo da intolerância. E a ideia básica de Popper é a seguinte: se você tolerar o intolerante, você permite que a intolerância prevaleça. Se você tolerar o nazismo, você permite que o nazismo prevaleça e acabe com a pluralidade, com a democracia e com a própria tolerância. Ou seja, se deve ser intolerante com o intolerante. E aí, a partir de então, a esquerda passou a usar essa arma do paradoxo da intolerância contra os conservadores cristãos e a direita, dizendo que a direita é intolerante, portanto, nós devemos intolerar os intolerantes e devemos combatê-los, com cancelamento, com silenciamento e com violência. Nessa semana, duas pessoas da direita, Jeffrey Schickini e Guilherme Kilter, foram à Universidade Federal do Paraná para falar sobre Estado Democrático de Direito, para palestrar para 300 alunos inscritos com CPF no site. Um mesmo lugar em que eu fui palestrar e a palestra foi cancelada por risco de violência. Um lugar de pluralidade, um lugar de democracia, a universidade, o lugar do debate, e eles foram recebidos com violência, com virulência, e foram expulsos com xingamentos, pontapés, socos e empurrões da universidade, a ponto de precisar da força policial para conter a multidão que se reuniu contra eles. Nós precisamos entender a diferença entre tolerância e intolerância. Crítica moral de comportamento sempre foi admitida em toda a sociedade civilizada. Crítica moral de comportamento, você criticar o adultério, criticar o homossexualismo, criticar o que você quiser, comportamentos, isso não é ser intolerante. Ser intolerante é você querer acabar com a dignidade do outro, é você cancelar, é você silenciar, especialmente pelo uso da força física e da violência. Mas
a direita é combatida como se fosse intolerante, simplesmente por fazer crítica moral de comportamento, algo que, mais uma vez, é parte essencial da democracia. Quando nós entendemos os conceitos de tolerância, a gente precisa distinguir apreciação e admiração pela ideia dos outros, lá no topo da cadeia. Em seguida, respeito. Você dá valor para a ideia de quem discorda de você. Tolerância é você suportar, é o mínimo ético da sociedade civilizada. É você suportar ideias diferentes e pequenas injustiças, ainda que você entenda que é um erro, que é um equívoco, que é uma injustiça, mas é pequena. E aí você intolera comportamentos lesivos, que passam pelo princípio do dano e que geram lesão a pessoas ou a bens. Aí você intolera, você até aplica punições criminais contra esse tipo de comportamento. Mas o que nós temos visto é uma esquerda que cancela, que silencia e que intolera. Então, quando nós falamos do futuro das liberdades do Brasil, nós precisamos discutir dois assuntos fundamentais. Nós precisamos recuperar o espaço da liberdade de expressão no Brasil contra a censura, especialmente que vem a partir do Supremo Tribunal Federal e de um governo federal que quer regulamentar as redes sociais, especialmente para atingir comportamentos e discursos de direita, que não são criminosos. E nós precisamos discutir e defender o espaço para a direita poder expressar suas ideias, defender o que acredita, inclusive fazer discursos que são críticas morais e comportamento, ainda que alguém possa achar desgostoso, porque liberdade de expressão não é para defender aquilo que a gente acredita, mas especialmente para defender aquilo de que a gente discorda. Muito obrigado. Muito bom. Ouvimos coisas muito interessantes. Esse quadro, Deltan, que você menciona do Brasil é extremamente preocupante, censura e tudo isso que você menciona. Quando gente lá de fora me pergunta, pô, Hélio, como é que está aí você no Brasil e tal, eu falo, eu não posso reclamar. Aí ele fala, não está tão ruim, então. Não, eu não posso reclamar mesmo. Eu não posso mesmo reclamar. Bom, tem que ter muita temperança, viu, Gurgel? Muita temperança, porque o Brasil não é fácil, não é fácil. A gente tem essa esquerda, Deltan, que, como você descreveu e como a gente está vendo pelos fatos que estão acontecendo, né? Especial o Charlie Kirk, que é uma coisa extremamente lamentável, mas não, vamos lembrar que não foi só ele, facada no Bolsonaro, tiro no Trump, morte do Petro, Shinzo Abe assassinado, é um atrás do outro, é um atrás do outro. O Charlie impressiona mais por não ser um político partidário que esteja no governo ou participe de eleições, porque ele vive de debater, de conversar, de convencer as pessoas. Então, quando cessa a vontade de debater, só resta a essas pessoas extremas a violência. E é, infelizmente, o que a gente vê na esquerda. E a esquerda, no Brasil, que a gente está vendo hoje, está tentando vender uma narrativa que a gente tem que combater, porque é a única que eles têm na mão, a única chance de sobrevivência, pelo menos no curto prazo que eles têm, a narrativa de que a esquerda no governo, a esquerda no judiciário salvou a democracia. Essa é a narrativa que eles querem vender. Na verdade, a gente sabe que isso é uma mentira. Você, Deltan, estava mencionando como se no iter criminis, no caminho do que é crime, o que é considerado um crime. É quando você já está atuando para ameaçar iminentemente uma pessoa, quando você está representando uma ameaça grave, uma violência física contra a pessoa. Só que no Brasil, e a gente está vendo isso nos depoimentos, nos votos dos ministros do Supremo, está sendo criminalizado o discurso de 2011 do Bolsonaro, lá em Brasília, lives estão sendo criminalizadas. Né? Isso tudo é uma forma que eles têm de alcançar aquilo que você mencionou. Né? Antigamente, eu não me lembro quem foi, não sei se foi o Churchill ou quem foi, não me lembro quem foi. O Churchill falou muita coisa. E falou o seguinte, os fascistas do futuro vão se denominar de antifascistas.
eles se denominam antifascistas enquanto cancelam as pessoas, são intolerantes, agridem, matam, violentam. E é isso que a esquerda tem representado hoje, infelizmente. Então, o desafio que a gente tem nesse painel aqui é discutir um pouco o futuro da liberdade, Gurgel. E eu estou 100% de acordo com você que a gente precisa começar por nós. A gente precisa buscar a nossa eudaimonia, a nossa paz interior, né, o nosso florescimento, alcançar o nosso potencial, para que a gente, então, por meio do nosso exemplo, a gente consiga fazer a sociedade ir pegando, porque precisa desses líderes. Poucas pessoas têm esse dom de ser um líder de ideias que possam ter um impacto social a ponto de mudar o que está acontecendo. E, cá entre nós, a gente está perdendo essa briga. A gente está perdendo ultimamente. Parecia que a gente estava ganhando ali de 2015, 2016, 17, 18, mas a partir de 2018, eles souberam virar esse jogo acusando liberais e a direita de serem golpistas, genocidas, intolerantes, e bota censura, né? Hoje a gente não sabe quantas pessoas foram caladas no Brasil. Não sabemos. É um número indeterminado de pessoas que foram caladas. E tem também as que foram caladas indiretamente, que estão na mídia, não posso citar nomes, mas que os caras lá de Brasília ligam e mandam o cara não falar aquilo, mandam o cara ser demitido por aquele grupo de mídia. Isso acontece todos os dias. E eu também não posso falar aqui detalhes sobre isso, mas isso não vai estar nos cálculos de quem foi censurado. Então, queria passar a palavra para o Gurgel, porque eu e o Deltan conhecemos... temos uma interrupção? Uma interrupção, mas não é o plantão da Globo, pode ser que pareça. Sim, então vamos à interrupção. Vamos à interrupção. Chegou mais um painelista. Chegou atrasado? Quero chamar ele agora. Chegou atrasado, mas o atrasado de óculos de laranja? Olha só, advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, autor de Censura por Toda Parte, André Marsiglia. Chega mais, André, para dar continuidade a esse debate, futuro da liberdade no Brasil. Boa tarde. Eu estava ali censurado na coxia. Brincadeira, eu cheguei atrasado, peguei um trânsito infernal, sou de São Paulo, mas eu estou 2 horas no trânsito, é uma loucura. Bom, eu não sei, vocês que mandam, Fala qualquer coisa. Qualquer coisa? Eu vou fazer uma fala rápida e devolver a bola aqui, que eu acho que o debate é que importa. Bom, eu acho que assim, eu estava ouvindo um pouco vocês, ali da coxia, e dos bastidores, né? E eu também acho que a grande preocupação que a gente tem, e que eu tenho, é com uma espécie de normalização do absurdo. O absurdo já não é a minha preocupação. A preocupação é que a gente já não sente mais o absurdo, né? Então, nós, por exemplo, nesse momento, estamos aqui com um juiz que está sendo desprezado, segundo a imprensa, pelos seus pares, porque votou diferente. Se um ministro do STF não pode ter uma ideia diferente das dos seus colegas, imagina eu, né? Quer dizer, se ele, segundo o relato de uma jornalista, vamos assim dizer, os ministros estavam evitando olhar para o Fux. Eu me sinto assim, parece um negócio de quinta série, né? Não vamos olhar para ele, hein? Não, agora ele vai ficar, não vamos ninguém olhar para ele, combinado? Ninguém divide o lanche do recreio. Mas é sério, porque essas pessoas se levam a sério nessa empreitada. Então, a gente está diante disso, diante de ministros que acreditam que devem votar unanimemente a respeito de um ponto de vista só, e quem está divergente é alguém que merece o desprezo, é quase um leproso, vamos dizer assim. Pensando na Idade Média, eu me lembro que os leprosos eles ganhavam um sininho
né? E quando eles entravam na cidade, eram afastados da cidade, quando entravam na cidade, o sininho começava a tocar e todo mundo corria para dentro de casa para não ter contato. E parece que é disso que se trata. Eu sempre gosto de lembrar de uma história, eu não sou judeu, mas é oportuno até porque o Fux e tem uma história ótima do Talmud, que é um livro de histórias judaicas, e eles contam ali que tem um tratado chamado, acho que Tratado de Sanhedrin, em que quando alguém ia ser condenado a uma pena capital, 24 juízes se reuniam. E se os 24 juízes entendessem que aquela pessoa era culpada, ele era, no exato momento em que a condenação vinha, ele era solto, inocentado. Porque o que estava ali embutido é que não é possível que 24 pessoas pensem igual sobre alguma coisa e estejam certas. Quer dizer, era uma lei, era um tratado legal que absorvia dentro do tratado a subversão da própria lei. O tamanho era a ideia de que o debate e a discordância valiam e faziam bem à sociedade. Aqui não, aqui a gente tem alguém que pensa diferente, a Constituição elege 11 pessoas para pensar sobre algo, ele já reduz aquilo a 5, desses 5, um discorda e é tratado como um pária. Vamos agora... Então, eu estou usando esse exemplo porque se nós temos isso numa corte, que deve ser o lugar mais intelectualizado a respeito do debate público, imagina o debate público, imagina a imprensa, imagina a universidade, imagina dentro das redações, imagina dentro das escolas, imagina nesses espaços que nós ainda temos o que será pela frente, o que teremos, o que virá pela frente. E esse tipo de normalização do absurdo que me preocupa muito. Eu gosto sempre de fazer a seguinte reflexão: você pegar uma criança que tinha 13 anos em 2019, quando os inquéritos das fake news começaram, essa criança hoje está com 18 dentro de uma universidade, se eu não errei na conta. Deu até bom de matemática? Mais ou menos. É por ali. Se não tem 18, deveria. Mas, quer dizer, toda a vida intelectualmente ativa dessa pessoa foi durante esse nosso período de exceção. E ele vai entrar na universidade com um professor que provavelmente reforçará aquilo que é a exceção como certo. Isso é uma grande preocupação para o futuro. Nós temos uma corte formando uma jurisprudência para o futuro que vai muito além de Bolsonaro ou não Bolsonaro, não é disso que se trata apenas. Para o futuro, a gente cria uma jurisprudência perigosa para o debate público, e nós estamos dentro das universidades criando também essas crianças para o futuro, que vão ser os próximos juízes, os próximos jornalistas, os próximos debatedores, e assim por diante, os próximos políticos, e assim por diante. E isso é muito perigoso. A normalização do absurdo, a liberdade de expressão, ela está em risco. E cada vez mais, o que se debate hoje dentro da Suprema Corte, aqui tentando tirar as paixões de lado, é se é possível você ser o mandante de um golpe de Estado fazendo live. É disso que se trata. Veja, pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, é essa a acusação, eles disseram isso. Ele fez posts questionando as urnas e por isso enfraqueceu o Estado. Pô, se você consegue com um post enfraquecer o Estado, então a culpa é do Estado, e não do post. Pô, se com uma live você dá um golpe, então está golpeado já. Já não tem Estado. Se o monarca, eu sempre digo, o monarca é um ótimo exemplo, se o monarca é um perigo para o Estado, o Estado está errado, e não o monarca. Não é possível que a gente ache que o monarca é um perigo para o Estado. Pense o que ele pensar, hein? Ou diga o que ele disser. Mas é disso que se trata, e nós estamos normalizando isso, tratando isso como se nada fosse. E a liberdade de expressão, então, está sendo, ela assim, golpeada de uma forma irreversível, porque ela está sendo golpeada na Suprema Corte, ela está sendo golpeada dentro das universidades, como eu mencionei, e o debate público vai se asfixiando.
E se nós não tivermos debate público, não tivermos espaços como esses para mostrar, olha, isso não está certo, não apenas haverá uma normalização do absurdo, como deixará de haver um possível questionamento do absurdo. Porque isso também está sendo criminalizado. Nós criminalizamos o questionamento. Não faz muito tempo, o ministro não sei nem do que é, o Haddad é da Fazenda? Por que não é possível? É da Fazenda? Não, não é possível. Mas eu digo que o Haddad o Haddad me trouxe uma facilidade muito grande, porque às vezes em programas de televisão tal, a gente tem que falar de economia, e eu não entendo nada de economia, mas com o Haddad ali eu me sinto super à vontade. O Haddad me autorizou. Mas o ponto é o seguinte, nós chegamos nessa normalização, essa normalização do absurdo, também chegou o questionamento. O Haddad chegou, então, faz alguns meses, a dizer que questionar políticas públicas era crime. Fontes da minha cabeça. Né? Da onde que tirou isso? Onde vai parar? Bom, essa é a minha grande preocupação. Eu acho que a gente enxerga aqui censura, como diz o meu livro, por toda parte, mas até quando nós poderemos dizer que enxergamos censura? Até que ponto que o que eu vejo como censura será compartilhado com o outro? Até que ponto nós teremos elementos suficientes para dizer isso aqui é censura e a outra pessoa concordar? Eu, por exemplo, nas minhas redes, nos meus perfis, eu sempre estou dizendo, olha, devia ser assim, esse é o correto, a Constituição diz isso. E eu recebo uma enxurrada de comentários. Ah, você ainda fala de lei? Você ainda se preocupa com a Constituição? Né? E eu digo, claro, porque eu não preciso que exista alguém também preocupado com o certo para que eu me preocupe. A frase que eu mais odeio de todas é: a minha educação depende da sua. Não, a minha educação depende da minha, dos meus valores. Se você é mal educado comigo, eu não serei com você, porque esse é o meu valor, independente do seu. Então, se alguém destrói a Constituição, aí é que eu vou mostrar o que é certo mesmo. Independente de se alguém não está valendo para o outro, para mim está e estará, e eu seguirei mostrando. Agora, até quando eu poderei mostrar? Até quando isso será algo compartilhado com outras pessoas? Até quando o certo, o que está no texto constitucional, continuará sendo algo que eu falo para o outro e o outro reconhece como uma verdade nossa? Então, essa me parece ser a grande questão para o futuro. Né? Até quando poderemos seguir compartilhando conhecimentos? Até quando poderemos questionar? Até quando não normalizaremos o absurdo de tal maneira que as autoridades nos farão esquecer, que a gente se esqueça do que é correto e se perca e se deixe enredar naquilo que eles nos dizem que é o correto, naquilo que eles gostariam que fosse o correto. Esse será o momento da recivilização tão desejada pelo ministro Barroso. Espero que nunca chegue. Espaços como esses me parecem essenciais para isso. Obrigado. Marcília, você tem todo o direito de falar sobre economia, principalmente ao lado de gente como o Tachad, e eu me sinto muito parecido na CNN, debatendo com uma opção de advogado. Eu conheço direito pra caramba, sem ser advogado, mas muito. É impressionante. A gente está tendo uma reação natural de, olha só, finalmente um voto que faz sentido, um voto que obedece à Constituição, obedece à lei. E a gente está surpreso porque o que está acontecendo no Brasil, principalmente, começou com aquele negócio do impeachment, que a Dilma não perdeu os direitos políticos em 2016, numa sessão do Senado presidida pelo Lewandowski. Começou ali em 2016, mas aí veio o inquérito das fake news, em 2019, e a partir daí, o inquérito das fake news é como se fosse assim, é um buraco fora do Brasil, onde pode tudo. Nada que está escrito na Constituição vale dentro desse buraco que são esses inquéritos. E o que a gente viu ontem é um pouco de início de uma volta, eu espero, ao devido processo legal. A letra da Constituição,
ao que quis o legislador quando escreveu a lei, qualquer lei, não só a Constituição, a lei penal também, qualquer coisa que estava sendo descumprido normalmente. E eu até entendo, Marcília, que as pessoas falam, pô, você ainda está se preocupando com o Brasil? Pô, olha aí, é uma esculhambação completa. Por que a gente tem que fazer alguma coisa? Já é ditadura, já não sei o quê. Eu discordo. Eu acho que depende de nós. Depende de nós. Depende de nós continuarmos a falar, a brigar, porque você vê que os caras sentem. Eles sentem quando a gente parte para cima. Né? Então, já vou passar a palavra aqui para o Gurgel, mas um desafio que eu quero botar para vocês e o Marcília mencionou a questão das universidades, e sem dúvida, a esquerda continua dominando as universidades. Eu costumo descrever essa nossa batalha por um Brasil melhor fazendo uma analogia com o campeonato de futebol. Vários times, tem o time marxista, o time keynesiano, o time conservador, o time liberal, etc., vários times que tem aí. Nós não existimos nesse campeonato, éramos Série C até uns 10, 15 anos atrás. A esquerda, marxistas, estavam lá no topo o tempo inteiro. Como é que é esse time de futebol? No gol, é o grande pensador do passado daquela doutrina. Então, no time do marxista, é o Marx, né? No time conservador, é o Burke, no time liberal, vamos dizer, o Adam Smith, o Mises, etc., e assim por diante. Todos esses times têm bons pensadores, bons goleiros, mas aí você começa a defesa. A defesa são os doutores na academia. São os caras que estão traduzindo aquelas ideias originais para a realidade do país hoje. Porra, a gente nunca teve defesa nenhuma, jamais. Né? E aí você tem o meio-campo. O meio-campo é a cultura, é a mídia, onde Marcília fala, onde eu falo, cultura aqui, o Gel, os blogs, a literatura, o cinema, o lugar onde a esquerda sempre dominou. A gente tem agora um ou outro aí nesse meio campo, mas vem o Chico Buarque e dribla todo mundo ainda, né? No meio das pernas, a gente ainda está meio perdido, mas já temos um time. E quem que é o atacante, o centroavante? O centroavante é o cara que está esperando a bola ser trabalhado pelo time, e ele bota para o gol, é o político. Temos aqui o Deltan nos representando como centroavante. Não adianta, o time tem que ser coordenado. Se não tiver meio campo, não tiver defesa, você não vai conseguir jogar. E a verdade, então, é que o time liberal que não existia, o time liberal conservador, vamos chamar assim, porque é um time só hoje no Brasil, a gente se uniu, fez uma SAF, a gente se uniu no time liberal conservador, a gente começou a subir. E a gente tem torcida, os caras só vão se tiver pão com mortadela, tá certo? Mas antes a gente estava chutando do goleiro para o Deltan fazer gol lá em Brasília, lá, votar. Não funciona, a gente tem que trabalhar isso inteiro, a gente precisa perceber isso que o Marcília falou da universidade, dominada, hegemônica da esquerda ainda. Por isso a gente tem que começar, onde o Gurgel está falando, a gente começa com a gente precisa estudar, precisa entender o jogo, a gente precisa, então, trabalhar na academia, depois a gente precisa trabalhar na cultura, e só aí é que quem tem o cheiro do que a sociedade quer, que é o político, vai estar disposto a votar naquilo, porque senão ele não vai votar naquilo se a sociedade não quiser ainda aquilo. Então, esse jogo é complexo, a gente está no jogo agora, não é tão difícil ser campeão, os caras ainda estão um pouquinho na frente, mas a gente vai chegar lá. Você permite um rápido à parte? Claro. Não vai ser como os do Dino? Você falar uma parte? Aqui é permitido a parte. Eu acho que esse é um ponto vital. Você já vi fazer essa comparação, essa analogia, eu acho perfeita. E não é apenas a gente ocupar espaços que não sejam... Eu gosto de pensar assim, ocupar espaços que não sejam apenas da estrutura, mas da cultura, né? Não é só a estrutura, é a cultura. A cultura é essencial. O espaço da cultura é essencial, sabe por quê? Porque existem pessoas, conservadores, de direita, etc., dentro das universidades, mas calados. Por quê? Porque não se sentem autorizados a falar o que pensam. E por que não se sentem autorizados?
porque a cultura nesse país é criada pela esquerda. Isso a gente vê, vocês estavam falando agora a respeito do assassinato de ontem. Se você for ver as manchetes são: fulano de tal, ativista de extrema-direita, foi baleado. Veja, não é um domínio da linguagem, inclusive, não é foi baleado, ou fulano baleou, ainda que pusesse todo mundo está muito atento ao extremista de direita, mas é também uma posição na manchete, né? Fulano de tal, extremista, ativista de extrema-direita, foi baleado. O foi baleado fica lá no fim. E quem fez, some. Então, o domínio da linguagem, que é um instrumento de poder relevante, o domínio da cultura, essas entradas são essenciais para autorizar também as pessoas. O que eu mais escuto, eu recebo, por exemplo, professores me procuram, juízes me procuram, promotores, etc., e falam assim, pô, eu concordo com você, mas não posso falar. Não me sinto autorizado. Não é que essas pessoas não existem, elas existem, mas estão caladas. Eu me lembro, por exemplo, um ex-professor da PUC aqui em São Paulo, uma vez chegou para mim, e aí que eu devolvo a bola, por favor, e disse o seguinte, ele falou assim, o melhor livro, dizia ele, para mim, de Aristóteles, foi o livro que eu li do Olavo de Carvalho. Eu falei, e você faz o quê com ele na sala de aula? Eu falei, não abro a boca para dizer isso que eu acabei de dizer, e, por favor, nunca diga. Então, é disso que se trata. As pessoas não se sentem autorizadas a existir em um outro aspecto que não seja, ou espectro que não seja o cultural de esquerda. Mas eu queria agora ver do Gugel, porque a gente falou tanta coisa aqui. Eu acho que existe um conceito na luta que é o conceito do mínimo movimento possível quando você está numa situação de muita dificuldade. Está tudo muito ruim, teu adversário está com a mão no fundo da sua gola, pronto para te estrangular, mas ele não concretizou o golpe ainda. Ainda existe possibilidade técnica, né? Ainda tem o movimento correto a ser feito. É claro que, quando você está numa posição de muita dificuldade, é porque você cometeu erros que precederam aquele movimento, aquela situação que você se encontra. Quando a gente olha no cenário do que a gente está conversando aqui, a gente viu uma revolução cultural ao longo dos anos, né? Desde Gramsci, Escola de Frankfurt, Saul Alinsky, e eles foram construindo e dominando a cultura de uma maneira que virou, como o Deltan bem colocou, você falar qualquer coisa contrária àquilo, você era um intolerante. E a gente foi meio que aceitando isso, foi deixando chegar numa proporção que é exatamente a mão no fundo da gola. É onde a gente se encontra hoje. E aí, muito bem, e o que é possível a gente fazer? Porque a gente ficar desejando que alguém faça um voto, como foi o do Fux, daquela animada na gente, né? Fala assim, nossa, agora resolveu. Não, foi um voto, tem 4 contra, né? Talvez tenha sido o mínimo movimento possível, né, que possa ser o início de um desencadeamento de coisas corretas, mas o fato é que a gente está numa posição ainda muito difícil. E eu só vejo, de verdade, uma forma da gente corrigir esse desvio, que não é através dos outros, não é através de você, é, de verdade, nós nos fortalecermos, nós fortalecermos as nossas comunidades, a elite empresarial brasileira acordar. Porque a elite empresarial brasileira vem surfando nessa onda do mas bota esse cara aqui, que esse cara aqui é melhor para o business. Não, mas esse cara aqui é ladrão. Não, mas tudo bem, porque ele compõe bem aqui com o setor tal e setor tal, e a gente vai aceitando esse tipo de coisa. Então, só te fazer... Agora tem um podcast famoso na Faria Lima que vai receber o José Dirceu. Inacreditável. Então, é por aí, né? Então, você vê a elite econômica do Brasil ainda conivente com esse tipo de atitude que, para nós da sociedade, é inadmissível. Mas, se nós da sociedade realmente levarmos isso à letra da lei, no fato de não aceitar, se ninguém do povo aceitar, vai ficando muito difícil do político, que depende do povo, de certa maneira, se manter no poder. A gente volta para o ponto que eu estava falando nos meus 10 minutos,
que era, cara, como é que a gente se desenvolve? Como é que a gente se fortalece? Como a gente se sente de fato livre para escolher o que a gente quiser? E não tolhido por medo ou por, né, falta de coragem. Enfim, eu acho que a gente tem que realmente buscar o desenvolvimento individual, o desenvolvimento da comunidade, o desenvolvimento da nossa família, o desenvolvimento dos nossos amigos, da nossa empresa, e assim ir ganhando uma força que já é gigante. Eu acho que o movimento de direita no Brasil, ele é nitidamente gigante, mas ele tem que, talvez, não aceitar mais a pecha de intolerante e ser intolerante com quem fala os absurdos que fala, né? E talvez a gente saia desse buraco, a gente faça o mínimo movimento possível, seguido de outro, de outro, de outro e de outro, que em algum momento vai colocar a gente de novo no pé de igualdade para disputar. O que podemos fazer, Deltan? Eu queria conectar o que o Fábio disse com a situação atual, mas conectar a primeira fala do Fábio. Quando ele falou, eu fiquei com vontade de engatar, mas eu lembrei que eu tinha aqui o nosso Hélio de Moraes, no tocante ao tempo. Hélio de Moraes, Elião. Foi preciso, né? Ele nos avisou lá fora. Tem uma galera que não entendeu o que é liberalismo, acha que não tem regra, pode o que quiser. Ao contrário, muita regra. E aí eu decidi ir para o meu tópico geral para depois voltar e visitar o tema que você tinha tratado. Realmente, teve uma transição no conceito de liberdade na história da humanidade. Quando você vai lá para trás, para os gregos, para os cristãos, liberdade era liberdade para o autogoverno. Era a liberdade do pecado, do erro no cristianismo. Dentro da cultura grega, a liberdade para o domínio próprio, para o autogoverno, para uma governança da própria vida. Tanto que no cristianismo, o verso que as pessoas mais recordam muitas vezes é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí é conhecer a verdade bíblica, a verdade de Jesus, e isso vai te libertar do pecado. O pecado, seja qual seja a fonte de tentação do pecado, seja a carne, questão de domínio próprio, seja o mundo, a cultura, seja Satanás. Então, esse conceito de liberdade original, ele mudou. Quando você chegou nos tempos modernos, foi refundado o conceito de liberdade como liberdade contra todo tipo de opressão. E conforme o tempo avançou, isso foi sendo radicalizado. E aí passou a se ver a família como um espaço de opressão. O homem como opressor da mulher, os pais como opressores dos filhos, a igreja como opressora dos comportamentos. E essas instâncias intermediárias entre o indivíduo e o Estado passaram a ser fontes de opressão, porque elas passaram a ser vistas como fontes de regramentos informais, fontes de regramentos que constrangem o comportamento humano, que colocam uma moldura para o comportamento humano e a serem eliminadas dentro de uma visão liberal, aí liberal progressista, de que você precisa liberar o indivíduo. Liberal e progressista não cabe na mesma frase, tá? Desculpa. Boa, essa visão progressista de que você tem que eliminar qualquer fonte de regramento para o indivíduo. E a consequência disso é que você cria um Estado todo-poderoso. Porque sem você ter instituições intermediárias, família, associações, igrejas, para condicionar o comportamento, para regular, para emoldurar o comportamento, você precisa de um Estado hipertrofiado, todo-poderoso, para regular o comportamento individual. E aí você coloca hiperpoderes nas mãos de um Estado que tem lá um Alexandre de Moraes para regular o discurso da direita, e que tem um Estado para o qual eles querem empurrar a regulação do discurso das redes sociais, lembre, para criminalizar o quê? Um discurso de ódio que nem é tipificado como crime, que não existe consenso sobre o que significa, mas que eles vão querer carimbar como um discurso intolerante. E aí, nesse carimbo, nesse envelope de discurso de ódio, cabe tudo aquilo de que eles discordam. Cabe, mais uma vez, a crítica que a direita faz, especialmente os conservadores, a crítica moral do comportamento humano. E aí eles vão carimbar isso como discurso de ódio, como intolerante, e eles vão exercer o poder do Estado contra um tipo de discurso, que é o discurso típico da direita, e que dentro de uma sociedade civilizada sempre foi possível, permitido, e que já não deveria jamais ser censurado. Então eu queria voltar para o ponto original teu, Fábio, dizer: é importante a gente cultivar essa visão de liberdade como liberdade de autogoverno, liberdade de domínio próprio, liberdade de desenvolvimento pessoal,
E a gente fica atento para o fato de que essa ideia de liberdade contra qualquer regra que destrói a família, as instituições, as igrejas, as associações, acaba resultando num Estado hipertrofiado, ocupado em grande medida, como Marcília disse, pela própria esquerda, que vai querer enfiar a goela abaixo, a censura, a restrição do nosso discurso. Só fazendo um Perfeito. ponto rápido, tem alguns conceitos de liberdade que são muito estranhos. Tem um que diz a liberdade é você poder fazer qualquer coisa. Isso aí é a licença, só o ditador pode fazer o que ele quer, irrespectivamente do resto. Esse é um conceito completamente estranho de liberdade. O conceito que o Gurgel falou de liberdade é liberdade eterna. E o que o Deltan está falando é uma liberdade no contexto social também, e aí vem os liberais. Porque os liberais, quando vão falar da liberdade no conceito social entre pessoas, eles vão dizer o seguinte: é o respeito à vida, liberdade e propriedade. Se você estiver respeitando a vida, liberdade e propriedade do terceiro, você está cumprindo com as regras que os liberais defendem, mas não só os liberais. Os gregos, romanos, a civilização ocidental, todo mundo concorda com essa regra liberal. E essa é a definição certa de liberalismo. Então, por isso que não cabe na mesma frase que progressismo, porque, obviamente, dentro dessa regra, a família é uma entidade fundamental. A igreja é uma associação voluntária, então você está respeitando vida, liberdade e propriedade. Então, é absolutamente coerente com, basicamente, tudo que um conservador defende. Mesmo o laissez-faire, né, que você, economicamente falando, você tem que ser governança para fazer aquilo. As pessoas estão envolvidas ali, as empresas estão envolvidas, tem uma regra. No caso das empresas, uma governança voluntária. Você participa se você quiser, e não teria por que ser diferente também nas governanças públicas que a gente tem, mas isso é uma longa discussão que eu não quero entrar. Mas também poderia ser assim na governança pública, e muitas vezes porque o que é chamado de bens públicos, bens na sociedade, podem ser gerenciados da mesma forma que um restaurante. Né? Então, mas é uma longa discussão, mas, por favor, não use o conceito errado de liberdade. Você pode falar agora, doutor Marcílio. Já que é o Hélio de Moraes, vamos perguntar com Vossa Excelência, me permite? Sim, senhor. Não, o Moraes jamais responderia assim, senhor. Né? Ele faria uma cara bem de revolta e diria, ok. Bom, mas a questão da linguagem, né, a questão da cultura é tão importante que é o seguinte, e eu falei da normalização, nós nos acostumamos com absurdos. Veja, o Deltan estava falando aqui, discurso de ódio não existe. Discurso de ódio não existe. Você consegue dizer, olha, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui, discurso de ódio coloca na lousa, tal, 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 tal. Não consigo. Bom, então não existe, não tem como você colocar a régua do que você pode ou não pode dizer em algo que não é contingenciável. Porque senão eu estou na mão do outro. Essa é a grande questão do discurso de ódio, da desinformação, que também não existe, do fake news, que também não existe, nada disso existe para o direito. Aí as pessoas falam assim, não, mas tem um estudo aqui de não sei onde, que diz que fake news prejudicam não sei mais o quê. Tá, mas esse estudo partiu de qual premissa? O que é fake news para o estudo? E tem um estudo dizendo que a ausência de liberdade prejudica também? Se fez esse estudo? Não, só fiz o que prejudica o uso. Então não serve. Então a gente precisa não aceitar as coisas, a gente precisa botar na cabeça que fake news não existe, que desinformação não existe, que discurso de ódio não existe, que negacionismo não existe, que opinião misógina não existe, porque se é opinião não pode ser misógino, porque a opinião ela promove o debate, e a misoginia é exatamente o oposto. O debate não existe opinião racista, porque se você tem opinião, a sua ideia é promover o debate, por mais controverso que possa ser. Se você é racista, você não quer o debate, você quer o oposto do debate. São coisas, é um oxímoro, opinião racista, opinião misógina. Mas nós vamos aceitando, porque aí sempre tem um estudo de alguém que disse não sei o quê, que isso prejudica alguém. Adultização não existe. Não existe. Fizemos um novo projeto em cima disso. Eu vi aquele Felca dizendo que a criança não pode mais produzir conteúdo. Eu estava num debate outro dia e falei assim, você sabe que Mozart fez a primeira obra dele com 5 anos? Que bom que o Felca não impediu isso.
Agora, a questão... não, mas a questão é a sexualização. Então, não tem a ver com o projeto, tem a ver com o ECA. O ECA já diz isso. Quer dizer, a gente vai aceitando Ou seja, tudo. não só o direito não prevê, o direito como conceito geral, filosófico, não existe nada disso, mas, em especial, a nossa Constituição ela defende, ela consagra a liberdade de expressão. Talvez ela não chegue no nível nos Estados Unidos, que diz o seguinte, que só um discurso que já represente uma ameaça naquele momento, uma ameaça de agressão física naquele momento à pessoa, isso sim passa a ser crime. É o único discurso que é crime. É um discurso que representa, além de você dar um soco na pessoa, porque não é mais discurso, é um discurso que represente uma ameaça iminente. Você apontar uma arma, por exemplo, eminente, concreta e demonstrável. Yeah. Quer dizer, você precisa de prova para isso, não é uma suposição. Outro dia chegou eu tenho uma enteada de 14 anos, ela chegou, e essa é uma dica, foi para a escola, claro, chegou, eu falei com ela alguma coisa, ela disse, fiquei desconfortável com o que você me disse. Eu falei, problema seu. Mas que bom que você ficou desconfortável, você quer viver confortável na vida, minha filha. Seja feliz no desconforto, que você vai ter muitos ainda, e tomara que sejam diversos, e que eu os proporcione a você, dentro de casa, para que você não tenha fora. É disso que se trata, a gente precisa desconstruir um pouco, não o homem desconstruído, mas a gente precisa desconstruir os conceitos e discursos que enfiaram goela abaixo da gente, dizendo que era para o nosso bem, e, na verdade, é para a destruição da liberdade de expressão, como um motor do debate público. Se você não parar de falar tanto, o Gugel vai te desconstruir também, porque olha a orelha dele. Foi bom que ele acabou de mencionar de novo, né, o conforto no desconforto, como as pessoas precisam buscar esse desconforto por uma vontade própria. Vocês precisam buscar as coisas difíceis. Existe um conceito de felicidade defendido pelo professor Arthur Brooks, que eu acho muito interessante, e ele divide felicidade... Primeiro, ele conceitua que felicidade não é um destino, né? Então, você não faz coisas para chegar a algum ponto onde você vai ser feliz, que essa é uma leitura bastante equivocada do que é felicidade. Mas ele coloca a felicidade em 3 pilares, que ele chama de enjoyment, satisfaction e meaning. O enjoyment é os momentos realmente verdadeiros com que você vive com os seus amados, né? com a sua família, com os seus grandes amigos, aqueles momentos memoráveis que você precisa colecionar. O segundo pilar é o satisfaction, que é exatamente o prazer que você tem em realizar coisas difíceis. Vocês já pararam para pensar, quando você realiza uma tarefa, e te dá aquela sensação maravilhosa de ter feito? Isso pode ser uma tarefa física da endorfina, mas pode ser qualquer tarefa difícil que você se propõe a fazer, né? Você tem aquela satisfação, é um dos componentes da felicidade. O terceiro é o propósito, é o significado, por que você faz as coisas, que deve estar sempre relacionada a outras pessoas, né? O seu trabalho, que tipo de impacto você gera na sociedade. As pessoas inverteram tudo isso e buscam felicidade em bens materiais, em poder, em fama e em prazer imediato. Assim, nada pode ser mais oposto ao prazer imediato do que a busca voluntária pelo sacrifício, pelo desenvolvimento. É buscar esse desconforto, porque é nesse desconforto que vocês vão evoluir. Então, não me parece muito difícil a receita. É claro que, na prática do dia a dia, talvez não seja tão fácil, mas é totalmente treinável para qualquer um de vocês começar agora. Quer uma dica? Joga fora o botão do snooze do seu despertador. Toca de manhã e levanta. Começa a se alimentar de direito, rejeita aquele prazer imediato de uma colherada de açúcar. Porque é inegável que é um prazer, mas é inegável também que você sabe que aquilo te faz mal. E por que você continua fazendo? Essa é a falta de disciplina que as pessoas têm. E percebam, quem está no controle quer mais é que você fique fazendo isso. A indústria quer mais é que você coma mal, né? Os políticos querem mais que você esteja alienado. A TV quer mais que você fique lá olhando para a frente da TV ao invés de pegar um livro que realmente vai te construir. Só depende de vocês, é vocês que têm que cuidar da vida de vocês, do desenvolvimento de vocês. Não
eu desafio qualquer um que me diga que é contra você fazer 1 hora de atividade física, você se alimentar de forma natural, no sentido de comer alimento, não comer coisas industrializadas, e você fazer 1 hora de leitura por dia. Me diz se essa receita é tão difícil assim de fazer. E me diz se isso não botaria vocês para frente se vocês fizessem todos os dias. E com essas palavras, nós, infelizmente, senhores, temos o tempo esgotado, Deltan, infelizmente. Nem 1 minutinho para cada um encerrar. Olha, cara, olha ali, eles já me olhando. Não, o meu minuto eu já terminei. Mas eu acho como, que eu como ditador do painel, vou te dar 30 segundos para você encerrar o painel. Não, eu ia só fazer um embrulho aqui para dizer o seguinte: a gente falou de 3 coisas aqui. A gente está falando do futuro da liberdade. O Fábio bem colocou agora. Você tem que cuidar da tua liberdade no sentido do teu desenvolvimento, da tua governança, do teu desenvolvimento próprio. A gente falou de uma segunda questão relativa à liberdade, que é a censura que acontece a partir do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente precisa de uma atuação política, a gente precisa eleger um presidente de direita, eleger um Senado que controle os abusos do Supremo Tribunal Federal. E a gente falou de um terceiro problema das liberdades, que é o cancelamento, o silenciamento e a violência que acontece da esquerda, dos progressistas, contra, especialmente os conservadores, contra a direita. E aí o Marcília falou, contra isso a gente precisa invadir a cultura, as artes, o jornalismo, as universidades, nós precisamos ocupar espaços e é para isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado a vocês todos. Uma boa noite. Obrigado, pessoal.